Olá, investidores! Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Adriano, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai fazer a atualização da nossa análise do Bitcoin. E cara, se lá no final do vídeo você tiver gostado da análise, não esquece de mandar aquele like para você fortalecer o canal, continuar ajudando o canal a crescer. E se você for novo por aqui, eu convido você a se inscrever para continuar acompanhando as atualizações que eu compartilho por aqui, sempre focando no mercado de criptomoedas, tá? O canal tá crescendo em ritmo acelerado, eu convido você a se inscrever para fazer parte também. Pessoal, Bitcoin aqui sendo cotado nesse momento a 20.383 dólares. BTC se desvalorizando hoje 1,53%, tá? Vou trazer aqui para um time frame semanal para a gente fazer algumas observações, ó. Bitcoin se projetou para baixo aqui da média móvel de 200 períodos do semanal, né? Vamos ver como que o Bitcoin vai fechar esse candle dessa semana. Bitcoin que historicamente nunca fechou um candle com o corpo inteiro abaixo da média móvel de 200 do semanal. A MM200 está aqui em 22.424 dólares nesse momento. A gente também consegue ver aqui, ó, pelas bandas de Bollinger, que na última semana o Bitcoin ele chegou a se projetar para baixo, aqui para fora da base inferior das bandas de Bollinger. Nesse momento a gente está estressando a base inferior aqui, mostrando para a gente o quanto esse movimento tá sendo agressivo aí, né? Esse movimento de queda das últimas semanas, algo que levou o Bitcoin a atingir um contexto de sobrevenda histórico aqui no índice de força relativa, né? A gente fechou a semana passada com uma sobrevenda de 26 pontos aqui no IFR. Se a gente olhar aqui historicamente, o Bitcoin nunca tinha atingido, fechado, né? Um tempo gráfico semanal com uma sobrevenda tão expressiva aqui no índice de força relativa. A mínima havia sido 28 pontos lá em 2015 e depois 29 pontos lá em 2018, né? A gente fez 26 pontos então e fizemos história negativamente, né? E aí muita gente começa a se questionar, e aí chegamos ao fundo, pessoas me perguntando até nas redes sociais, Adriano, encontramos o fundo, e eu acho, pessoal, que apesar da gente estar em um momento que faz sentido sim uma exposição maior, a gente ir aumentando a nossa exposição ao Bitcoin, a gente tem um contexto macro bem desafiador e que exige uma certa cautela. Por isso eu vou compartilhar com vocês alguns dados aqui para explicar direitinho aí isso que eu tô pensando nesse momento. Bom, Bitcoin enfrenta os desafios da primeira recessão global. Olha só, Bitcoin foi criado durante a crise econômica global de 2008 e passou os últimos 13 anos visto como uma resposta àquele período. Agora, primeira vez em sua curta história, o Bitcoin vive um cenário global adverso para ativos financeiros de risco, como as ações, que já estão sofrendo um baque pela escassez de capital fluindo para os mercados mais estáveis. Nos 2 últimos anos, vimos o Bitcoin sendo consistentemente correlacionado com o mercado de ações. Portanto, estamos em um período único em que o Bitcoin é negociado como ativos de risco tradicional, e esse é o grande problema que eu entendo aí nesse momento para o BTC, tá? Essa forte correlação que a gente consegue enxergar nesse gráfico aqui, ó. Esse primeiro gráfico aqui de cima, esse gráfico de pontinhos, a gente vê a correlação do Bitcoin com o ouro, né? A gente tem aqui um histórico desde 2016, tá vendo? O histórico de correlação do Bitcoin aqui, primeiro com o ouro e aí depois com o S&P, certo? Então a gente vê que a gente tá em um momento em que a gente não tem praticamente correlação com o ouro. Já com o mercado de ações americano, a gente tá praticamente aí nas máximas históricas em termos de correlação, tá vendo aqui, ó? A gente já atingiu uma correlação que chegou a bater quase 70%, ela cedeu um pouquinho, mas a gente vê aqui, ó, uma tendência de alta nessa correlação do Bitcoin com o mercado de ações. E essa correlação, ela se acentuou depois que a gente teve lá o crash do Covid em março de 2020, tá vendo? Que é demarcado por essa linha tracejada aqui. A correlação se acentuou bastante, então esse é um grande risco para o Bitcoin nesse momento, né? E a gente se pergunta, né, mas como o Bitcoin irá se comportar diante de uma recessão global, né, diante de uma recessão mundial, que é o risco do momento aí que está sendo apontado por todas as casas de análise e tudo mais. E aí quando a gente pensa então nesse risco, a gente tem que nos perguntar como que o S&P se comporta então em momentos de recessão, já que a gente está aí vivendo uma correlação tão forte do BTC com o mercado de ações tradicional. E aí eu vou trazer para vocês um outro estudo aqui, que foi divulgado pela XP Investimentos, para trazer para vocês aqui um pouquinho do que pode estar acontecendo com o S&P durante esse cenário aí possível de recessão, tá? Vamos lá, o cenário atual segue exigindo cautela.
Fortes quedas na última semana e no ano em ativos de risco. As bolsas globais e ativos de risco continuam sofrendo e essa semana vimos o índice da bolsa americana, o S&P 500, caindo mais 5,8% e já acumulando uma queda de 22% no ano. A gente vai ver em um gráfico aqui mais abaixo se essa queda de 22% ela é muito agressiva para esse momento, se é uma queda leve ainda, tá? E o combate à inflação segue sendo como o principal tema global. A inflação no mundo desenvolvido, principalmente nos Estados Unidos e Europa, é a maior dos últimos 40 anos. O CPI americano, que é a inflação ao consumidor, já está há mais de 12 meses rodando acima de 7%. E quanto mais tempo a inflação permanecer alta, mais amargo terá que ser o remédio que os bancos centrais terão que dar. E um dos mais temidos remédios é o quê? A taxa de juros, a elevação da taxa de juros. E aí esse gráfico traz pra gente aqui a inflação ao consumidor e as taxas de juros de alguns países. Então a gente tem aqui Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e também o continente europeu, né? Europa. E a gente vê que o Brasil é o único país aqui que já tem a curva de juros à frente da inflação. A gente observa aqui ó, que os Estados Unidos estão então com uma inflação de 8,6, com uma curva de juros com os juros em 1,75, ou seja, bem abaixo, né? Eles estão ainda muito atrás aqui do índice de inflação e é muito provável que essa curva de juros ela possa subir. Se a gente atingir patamares aqui próximos de 4, 5%, a gente vai ver, pessoal, simplesmente o capital de risco sendo drenado do mercado. E a gente não sabe ainda quais podem ser os efeitos que a drenagem do capital, a drenagem da liquidez no mundo pode causar, tanto para o mercado de ações quanto para o Bitcoin, né? O aumento dos juros e a retirada dos estímulos tem a intenção principal de desacelerar a economia. Pesquisas já colocam a probabilidade de uma recessão nos Estados Unidos nos próximos 12 meses entre 40% e até 60%. Então a gente tem aqui esse gráfico que mostra pra gente aí a probabilidade de recessão, né? Que já atingiu aqui esses patamares de 60% e está em alta, né? Está subindo. E como que o mercado, então, ele se comporta? Como que o S&P se comporta durante esses períodos corretivos? É isso que a gente tem que observar, certo? Então, o mercado tende a corrigir forte em recessões. Durante os períodos de recessão nos Estados Unidos, o S&P caiu entre 30% e 55%. E em recessões, as correções são maiores, tá? Então, a gente tem esse gráfico aqui, ó, que mostra pra gente as correções do S&P desde lá de 1985, tá? A gente tá nesse pontinho aqui, ó. Esse aqui é o nosso contexto atual, tá? E aí a gente observa o seguinte, ó, que nas recessões, de fato, que ocorreram aqui em 2001 e em 2008, que foi a mais grave, que a gente viu, que inclusive deu origem aí ao surgimento do Bitcoin, a gente viu o S&P caindo muito, mas muito mais do que esses patamares que a gente tá vendo aqui agora, tá vendo? Inclusive no Corona Crash ele caiu bem mais também. Então, a gente pensa que caso a gente tenha de fato um cenário de recessão aí pela frente, o S&P ainda pode sofrer muito mais do que já sofreu até aqui. E aí a gente muitas vezes para nos questionar, né? A gente pode ver as pessoas fazendo o seguinte questionamento, mas o mercado antecipa as recessões nos preços, porque o mercado ele tem essa tendência de antecipar os movimentos, ele não espera acontecer para precificar, né? Uma dúvida muito recorrente que os investidores têm é se o mercado não antecipa as recessões econômicas. Dessa forma, não teríamos que nos preocupar quando a recessão irá ocorrer, pois o mercado anteciparia esse movimento. E aí a gente tem um gráfico aqui que mostra o S&P desde 1928 nos períodos de recessão. Os períodos de recessão aqui desse gráfico são essas faixas cinza, tá vendo? Quando a gente tem essas faixinhas cinzas aqui, foram momentos aí em que a gente teve períodos de recessão. E o que a gente consegue observar é que, de fato, o mercado ele antecipa um pouco essas quedas do período de recessão, só que o que a gente observa é que durante a recessão, a queda é acentuada, tá vendo? Ó, ela se acentua durante a recessão. Então, essa antecipação, ela não surte um efeito tão positivo quanto costuma surgir, quanto a antecipação costuma ter de efeito positivo em outras situações. Então, fica esse alerta, porque caso a gente veja, de fato, um contexto de recessão global acontecendo, o S&P pode sofrer muito, e em um contexto em que o Bitcoin está tão correlacionado com o S&P, eu acho que a gente tem que ter bastante cautela nesse momento, aguardar, ser paciente, ser estratégico, para que a gente possa, de fato, aí, tomar as melhores decisões, e eu acho que a gente já atingiu um contexto aqui de sobrevenda histórica no Bitcoin em que faz sentido a gente se expor, mas essa exposição tem que acontecer aos poucos. Acho que não vale a pena nesse momento você queimar todo o seu caixa aí
e não ter a possibilidade de repente, acumular satoshis a preços mais abaixo. Algo que, vocês estão vendo aqui o cenário macro, muito arriscado, algo que pode, de fato, então, acontecer, beleza? Então, essas eram as informações que eu queria compartilhar com vocês na análise de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o like para ajudar o canal a crescer, e se você for novo, cara, se inscreve aí para continuar acompanhando as atualizações do nosso conteúdo, certo? Um abração e até o próximo vídeo.